Ricardo Vidal, sou moreno, 1,87 m, estou usando uma camisa salmão, usando óculos, meu cabelo é baixo. Nós estamos aqui para conversar, para entrevistar o professor Ezequias, trabalhando nesse projeto de resgate da cultura e do esporte de Brasília. Professor Ezequias, muito obrigado por estar aqui dividindo a sua experiência, seu conhecimento e um pedaço da história do esporte de Brasília. Obrigado. Ricardo, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite desse projeto Memórias da Cultura e Esporte, e eu sempre quis resgatar alguma coisa, porque Brasília é focada no esporte, pelas amplas paisagens, tudo aqui se dirige ao esporte. Então eu agradeço essa oportunidade e estou à disposição. Então vamos falar um pouquinho de quando você chegou em Brasília, como é que era a cidade, como é que era essa relação da cidade com o esporte, com a atividade física, lazer, como é que era essa efervescência? Bom, para falar nesse ponto eu tenho que falar um pouquinho de mim. Eu cheguei em 1975, apesar de ter nascido no sul de Minas, em Cambuquira, eu fiz faculdade em Campinas, na PUC. E cheguei aqui e fui morar na 711 Norte. Não tinha nada, era a casa da minha sogra, eu morava lá. Quando eu cheguei numa tardezinha, dormi, descansei, no outro dia eu fui procurar emprego. E logo, bem próximo da 711, tinha o Colégio Santa Doroteia. Eu levei meu currículo lá, no outro dia eu já estava dando aula lá. Que bacana, você já chegou e a cidade já te acolheu. Já me acolheu. Então já foi uma coisa, um presságio, né, do que seria a minha vida no esporte aqui em Brasília. E tinha muita atividade física naquela época, muito esporte naquela época, era uma coisa mais restrita? Não, pela amplitude, né, tinha os clubes, né, a maioria das atividades eram nos clubes, ainda não existia quase federação, né? Mas aí eu fui convidado, naquela época o DEFE não tinha concurso, né? Era mais currículo e convite, e aí eu fui convidado para o DEFE. Quando cheguei no DEFE, o DEFE era na L2 Sul, no início da L2 Sul, num prédio alugado, onde a gente tinha 14 professores de educação física, praticamente desenvolvendo atividade administrativa. Nós fazíamos os alvarás para as associações, a ARUC, por exemplo, né? E ajudava algumas federações que já tinham na cidade. Ou outras modalidades que não tinham as federações, a gente fazia o papel das federações e fazia os eventos. E o salto do DEFER, você entra no DEFER, tem essa configuração, e aí o salto dele para poder se tornar uma referência em Brasília durante décadas. Bom, então, já na L2, como a gente não tinha as instalações, eu cheguei recém-formado, tinha várias ideias, né? Resolvi procurar alguns clubes, porque a gente tinha um profissional, mas não tinha instalação. Então, na época, eu procurei o Minas Brasília, o Clube Unidade de Vizinhança na Asa Sul, e meu projeto foi aceito. Basicamente seria o seguinte: o DEFE daria 50 vagas de graça para o clube, em compensação o clube daria 50% das vagas para a comunidade. E deu certo, começou ali. Bom, depois desse projeto, as embaixadas também, a gente atuava, porque o L2 pertinho das embaixadas, a gente atuava também com as embaixadas. Eu, inclusive, dei aula na Embaixada do Irã, de várias outras embaixadas. Mas teve um fato nessa questão da Embaixada do Irã que foi interessante, podia dividir com a gente? Ah, sim. Bom, depois que eu ministrei as aulas lá, fui convidado para um jantar. Bom, na época eu sabia que eu não falava inglês tal, e tinha o nosso jornalista falecido, Mário Marques, que falava fluentemente o inglês. Fomos para o jantar, sentamos numa sala e começou a chegar presente de tudo quanto é lado. Eu virei para o Mário Marques: será que a gente está errado aqui? Tinha que trazer algum presente e tal? Bom, final das contas, no final do jantar era tudo nosso. Eu dividi com o Xavier, era uísque importado, era coisa, tudo de primeira qualidade. Isso aí foi mais um incentivo. Foi uma forma de agradecimento, da Embaixada do Irã. Depois eu recebi um documento
né, de agradecimento do embaixador. Bom, aí depois dos clubes, nós estávamos sentindo... Detalhe um pouquinho mais, Ezequias, como é que era essa relação? O DFR cedia os professores, as instalações eram para o clube, como é que era? Não, como é que foi construída essa parceria? Bom, no início, um pouquinho desacreditado, né, que ninguém conhecia a gente, mas já conhecia a entidade. O DFR é tão forte, até hoje, que hoje você fala em Secretaria de Esportes, já imediatamente relembra o DFR. Aí foi tranquilo, né? A gente conversou com os diretores dos clubes, eles acharam interessante a proposta, e a gente começou assim. Daí surgiu depois as escolinhas de esporte, que eu que iniciei já com as novas instalações no Centro Olímpico. Mas antes disso, passamos pelo Parque da Cidade, né? Na época, o diretor do DFE procurou o governador, na época era o Lameson, e falou, olha, nós estamos pagando bastante aqui nessa, né, que era das irmãs até o local lá. Sim. Por que a gente não vai no Parque da Cidade? Mas aí tinha um impasse, que já tinha um administrador. Só que o administrador era muito amigo do nosso diretor, do Bicalho, e na época lá era o Bessa. Sim. Aí fomos para o parque e aí sim começamos a desenvolver várias atividades na área esportiva e recreativa, né? Que o nome do DFE é Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação. E tem uma história no Parque da Cidade de comunicação entre as áreas. Como é que era? O parque hoje tem, naquele anel externo dele, 10 quilômetros. Então, onde a gente ficava, a divisão de Educação Física e a de Esporte e Cultura, ficava no prédio onde hoje funciona a Escola de Meninos de Rua. Como que a gente faria para comunicar com a sede que ficava na administração do parque? Naquela época existia o trenzinho, então casou. A gente mandava memorando, ofício, pelo trenzinho. Era muito interessante, todo mundo gostava e achava aquilo, além de prazeroso, era muito bom. Criativo. Muito criativo. Que bom, Ezequias. E depois da escolinha, veio a questão da corrida de reis, logo no início. Depois do parque, isso, né? Desculpa. Aí a gente foi para, naquela época chamava UD, hoje onde é o Centro Desportivo Presidente Médici. Tá certo. Unidades desportivas, né, que chamava. Mas também aí sim nós tivemos a nossa casa, que aí nós tínhamos as quadra de tênis, a piscina, aí sim começamos a desenvolver eu chamava na época de atividade física orientada, mas eram as escolinhas. No início, inclusive a natação era super procurada, tinha gente que, eu era o diretor de educação física na época, abri o ginásio Cláudio Coutinho para as pessoas dormirem para pegar vaga, né? Daí que foi instituído, hoje todo mundo faz isso, sorteio, né? Era mais justo o sorteio. Mas aí tinha várias modalidades, basquete, judô, karatê, yoga, ginástica para terceira idade. Assim iniciou as escolinhas de esporte. E a escolinha durou muito tempo, né? E era uma referência fantástica. Muito, porque os profissionais eram excelentes, né? Na época, sim, inclusive, a gente tinha 14. Com a demanda muito crescente, eu pensei assim, poxa, por que não chegar junto da Secretaria de Educação? Na época, era Eurides Brito. Custou, mas a gente conseguiu. Fizemos um projeto, né? Eu e o professor Eduardo Lutz, e tentamos um convênio com a Secretaria de Educação para levar pelo menos 28 professores de Educação Física de excelência, tinha que passar por uma avaliação nossa, e depois de muito tempo conseguimos. E hoje, por exemplo, eu não sei nem mais como que está, mas eram os professores da educação que estavam dando aula na escolinha, porque os 14 professores aposentaram, morreram. Então, a escolinha viveu esse tempo todo com a parceria da Secretaria de Educação. O esporte e a educação junto sempre dá certo. Muito. Né? E outra coisa, como casou direitinho, as várias escolas, até hoje ainda tem isso, não tem instalação.
Sim. Então, a força do convênio dava direito, a gente tinha diário de classe e valia nota para o aluno curricular, entendeu? Então, foi tudo muito legal e deu certo. E a parte da inclusão social durante esse período? Ah, sim. Nós tivemos um projeto também que durou por 2 diretores no presídio da Papuda, doutor Rogério Gomes e Edivaldo Carneiro, que era levar o esporte para o presidiário na Papuda. Aí tem histórias bem boas, né? Eu morava na época na 214 Sul, primeiro dia que foram me buscar foram no Camburão. Aí meus vizinhos depois, poxa, o professor está indo preso. Tal. Mas aí depois tornou-se hábito, né? Eles iam buscar a gente, né? E a gente dava aula. Tinha dia, por exemplo, que tinha um futebol da ala, não sei como é que chama, perigosa é a ala boa. O gramado era cercado por policiais com fuzil e tudo. Uma dessas, eu encontrei, naquela época, era um dos bandidos mais famosos de Brasília, ele chamava Sabonete. Eu falei para ele, a gente brincava, era até uma coisa, foi muito legal. Sabonete, eu estou na rua, você me encontra, vai me assaltar. E você, professor, é você? Vai embora, meu irmão. Então tinha essas coisas ainda são interessantes. E aí depois, durante esse processo todo, teve a questão do Eixão do Lazer. Ah, sim. Mas o Eixão, inclusive, foi também antes, né, na década de 80, mais ou menos. No Brasil, o professor Lamartine era um dos cabeças do EPT, Esporte para Todos. Foi um programa excelente que dava oportunidade a todas as cidades, tinha um incentivo do governo federal e dos estados, a prática de qualquer modalidade esportiva em grande quantidade. Então chama Esporte para Todos. Aí um dia, uma equipe do DEFE, composta por mim, professor Eduardo Lutz, o diretor na época, o professor Bessa, a secretária era a Verinha, e o falecido jornalista Mário Márcio, nós fomos para o Eixão. E falou, por que não fechar aqui, né, e fazer o Eixão do Lazer, dentro do programa Esporte para Todos. Fizemos o projeto, né, primeira vez que fomos, a ideia era o seguinte, por 1 mês, 2 meses, a gente levava o material. Né? Inclusive o DEFE tinha uma carpintaria que fabricava o material. Tinha uma carpintaria que fabricava trave e tal. Eu lembro que a rede de tênis era com jornal. Né? E aí a gente começou a fazer os eventos aos domingos, né? Era só no Eixão Norte. Aí tem algumas histórias. A ideia era a seguinte, incrementar, né, jogar a ideia e depois a comunidade própria levar seu material. Né? Mas numa dessas aí, a gente carregava o material, descarregava, estava faltando uma trave de futebol. Aí o espião nosso chegou e falou, ó, vai na garagem do bloco, não vou falar o bloco que está lá. Aí quando nós chegamos lá, o cara falou, não, mas eu estou guardando aqui para o próximo domingo. Vocês não precisarem trazer. Né? Legal. Mas a história do DEFE é muito importante. Nós tínhamos eventos, principalmente assim, de grande monta mesmo. Nós tivemos o Festival Internacional de Ginástica, onde quase todos os países que praticavam ginástica traziam seus atletas, né? Nádia Comaneci e tal, era feito no ginásio, e era um evento espetacular. Aí depois, e outras coisas, a gente também, quando não tinha federação, a gente agia como federação. Várias cidades satélites foram contempladas com o ciclismo, competição de ciclismo, né? Depois também nós tivemos uma corrida, a primeira corrida noturna de Brasília foi feita na Vila Planalto e com toda a segurança, porque antes da gente fazer o projeto, nós fomos aos guardas que ficavam ali guardando o Palácio do Presidente. Aí ele falou, não, pode ficar tranquilo, a gente guarda, para a gente é até uma diversão ver tanta gente passar aqui, né? Aí tinha um posto de gasolina aqui na Vila Planalto, acho que tem até hoje, que assumiu o patrocínio, sabe? Então depois a gente lanchava no posto, era uma confraternização. Antigamente a classe era bastante unida,
muito unida mesmo. Durante quanto tempo durou esse circuito? Esse circuito até não foi muito não, porque é interessante. Eu dava aula na Vila Planalto à noite. Então, quando eu saí, né, terminou, não foi mais para frente não. Mas outro evento também que eu considero, esse é mais recente, esse já não é DEFE não, esse é só para, né, para curiosidade, é o Circuito Ecológico dos Parques. Você participou com a sua equipe, Sim. Joaquim Cruz e tal. Nós fizemos 10 etapas, né, em 2005. A intenção era o quê? Levar o esporte, né, com lazer, com saúde e tal, mas que as pessoas das cidades satélites conhecessem o parque. Tem parques maravilhosos aqui. O Recanto das Emas tem um de cachoeira e tal. A gente ia antes, fazia a trilha. E foi um evento sui generis, porque ele foi sempre realizado à tarde no sábado. E era percurso pequeno, né, dentro do parque, servia de treinamento para as corridas no domingo, as corridas oficiais, né? Mas antes disso, o DEFE tem até hoje a Corrida de Reis, que é, né, o nosso carro-chefe. Era realizada Só um pouquinho, professor. Na 3 Sul. Antes da gente chegar na Corrida de Reis, eu queria resgatar um pedacinho dessa do Circuito dos Parques, que eu tive, como falou, né, eu tive a oportunidade de levar a equipe para lá, e a ideia era maravilhosa. Então, você pegava o parque, instrumentalizava, preparava o parque, e aí inaugurava, entregando à comunidade com esse evento de corrida. E aí, tive até uma curiosidade que um dos atletas lá de Sobradinho, ele, salvo engano, ele ganhou todas as 10 corridas, ele ganhou 10 bicicletas naquele ano. Né? Foi, teve então, isso. E era uma forma da comunidade conhecer um ativo dela muito interessante, que é um parque, uma área de conservação maravilhosa, e das pessoas que participavam do circuito conhecerem outras regiões administrativas. Então, o pessoal de Sobradinho foi para o Recanto das Emas, foi para o Gama, foi para o Zoológico, então participando do evento. Então, havia também uma questão de intercâmbio, que era super legal, um projeto muito bacana. As equipes tradicionais, todas elas participavam, né? Salvo engano, o Hudson de Souza correu, o Hudson, né? de Souza. Foi bicampeão pan-americano. Tinha um outro também, que era do Cruzeiro. Valdenor. Tem as fotos, tem. Agora, interessante foi que alguns parques, eu que fazia a trilha, né? Teve o Parque Três Meninas, que eu tinha um tratorzinho, que depois ia servir a trilha, né? A gente não fazia mal nenhum com o parque, com a natureza. A gente encontrou várias ninhos de cascavéis no Parque Três Meninas Samambaia. Mas é como curiosidade. Agora, a final desse evento foi maravilhoso. Nós tivemos quase 2.000 pessoas no zoológico. No zoológico. Né? Além do adulto, a gente tinha a criança. A criança também, né? E depois tinha algumas, dentro do meio, aí vem a cultura também. A cidade, a gente montava um palco, levava a cultura. Eram elementos de dança, de folclore, né? A gente tinha também uma premiação para melhor fantasia. Então foi um circuito muito bem feito e até hoje as pessoas que passam na rua falam, e o circuito e tal. Quem teve contato com o circuito lembra com muito carinho dele. Né? Foi muito bom. E aí, Corrida de Reis? Bom, Corrida de Reis, 72, 73, né? Começou na L2, a saída era no setor policial. Sim. E chegava num banco no início da W3 Sul ali, né? Eu não lembro o nome do banco, só que ele também nos ajudou muito, né? A gente fazia a conferência dentro da agência bancária. A gente tinha tanta credibilidade, né? Que os diretores do banco deixavam a gente fazer. Só que aí tem uma curiosidade, naquela época não tinha chip. Não tinha chip. Aí tinha chuva, tinha vento. A classificação era feita da seguinte maneira. Era um espeto, o corredor chegava e o staff enfiava, né, a classificação dele ali. Mas várias vezes, isso sem problema nenhum, vai acontecer mesmo, na hora de tirar a gente invertia. O primeiro ia ser o último. Mas aí a gente tinha a segunda opção. Geralmente era o professor Giovanni, né, dos saldos ornamentais, tinha um gravadorzão daqueles antigos e ficava. Número 75, 80, 95, 30 e tal, e 3 ou 4
fazendo aí a conferência. Era dupla conferência. Era dupla conferência. E assim, não tivemos tanto reclamação, não. Ezequias, então tivemos circuito de parques, corrida de reis, inclusão social, escolinha. Como é que é empreender dentro do serviço público? Você foi um empreendedor. Bom, eu tive uma passagem também, independente do esporte, no Parque Olhos d'Água, né? Eu acho, assim, triste, vamos dizer assim. O DEFE, a gente quis que o DEFE se transformasse em Secretaria de Esporte. Fizemos um esforço tremendo. Eu me arrependo. Me arrependo porque virou política. Aí a política começou... Inclusive tem uma passagem muito boa, nós tivemos eu trabalhei mais ou menos 40 anos, um político que era professor de educação física. E chegou para a gente e falou assim, os técnicos, né? Vocês não pesaram politicamente, então vocês estão fora. A gente era do quadro, a gente tinha um cargo comissionado, então tirou a gente, né? Um mês depois, ele pediu para a gente ser readmitido. Compensação, tivemos grandes diretores, né? Um deles é o professor Maurício Bicalho, que chegou e falou, olha, eu não conheço ninguém, vocês têm que provar. E deu um projetinho para cada um fazer, e assim foi feito, né? E as pessoas que... Ele falou, tem muita gente aqui que não tem nada a ver, né? E aí ele sim, mandou embora. E aí ele pôde fazer o arranjo porque e colocar na gestão dele. Na época do DEFE, a gente tinha... O cara que era para ir para o DEFE tinha que ter pré-requisito. DEFE, professor de educação física. Não podia ser o fotógrafo sim, porque tinha que, mas uma outra profissão, né? Aí eram os amigos dos políticos, né? Sim. Isso aí para mim atrapalhou demais, né? E você também acompanhou o início do GEBs. Ah, sim, o GEBs, então, muito tinha importante. Os Jogos Escolares do Distrito Federal. Isso, e depois, inclusive, o DEFE era tão, assim, conceituado, a gente fazia as aberturas aqui e depois a gente tinha uma equipe, né, montada, e a gente fazia a abertura nos outros estados. A equipe de Brasília, a equipe de Brasília, em outros estados? Pô, a equipe de Brasília, Coronel Serafim do Bombeiro, Bicalho, Mário Márcio, Xavier, Eduardo, Ezequias. A gente ia para lá, o governo pagava, estadia além do turismo e tal, a gente fazia o que gostava, né? Então, nesse evento, inclusive, nós tivemos um aqui também, a pira olímpica foi acendida com uma flecha. Né? Quer dizer, foi uma antecipação das Olimpíadas aí. 92, se não me engano. Isso. Duas vezes nós fizemos, uma no ginásio e a outra que foi em São Luís. A pira olímpica foi acendida com um arco e flecha, uma flecha atingindo a pira olímpica. Ó, que legal, que coisa maravilhosa. Ezequias, assim, você teve uma época efervescente lá naquele momento, no início de Brasília. Como é que você enxerga que esse movimento do esporte, do lazer, nos dias de hoje, nessa cidade que se transformou muito rapidamente? Era uma cidade menor, muito horizontal, muito longa, agora com muito mais gente, com uma dinâmica diferente, trânsito. Como é que você enxerga esses dois momentos? Ricardo, quando cheguei aqui, né, era mais fácil. Eu dava aula, inclusive, na Secretaria de Educação. Aonde a gente ia, a gente era reconhecido. Não pelas corridas, mas pelas aulas de educação física, né? E Brasília é esse espaço maravilhoso. Hoje em dia, eu vejo o seguinte, está muito cheio. E tem pessoas que não são mais compromissadas com atividade nenhuma, praticamente, principalmente no esporte. São cargos políticos e... Antigamente era bem melhor, tá? Pela amplidão de Brasília. Hoje você não vê isso. Quando eu morei na 711, tinha a casa da minha sogra e não tinha mais nada. O Colégio Santa Doroteia. Hoje praticamente, inclusive, tem invasão ali. Várias invasões ali. E isso e a ocupação dos espaços públicos hoje. Porque a gente, antigamente, para poder fazer atividade, você fazia na rua, num campo, que não era gramado, era um campo de terra, coisa assim. Hoje a gente tem mais, tem espaço público. Hoje, inclusive... Tem quadras estruturadas e tal.
E aí a gente não, vira e mexe, você não vê com a mesma ocupação que antigamente Aí, tinha. aí eu acredito a própria evolução, né? Os eletrônicos, né? É uma concorrência A bastante concorrência, forte, né? Eu vejo pelo meu neto, jogo bola com ele, mas é pouquinho, entendeu? Não, eu preciso pegar meu tablet, né? Isso acho que falta a gente da área dar um incentivo maior, né? Fazer mais gincana. Gincana é um negócio espetacular, né? Hoje você não vê mais esses movimentos. Hoje cada cidade satélite tem instalações excelentes, né? E a gente não vê, a quadra mesmo fica vazia, você vai lá, tem gente passeando com cachorro até sem coleira. Sim. Né? É outra pegada, é outro momento. Outro momento. Zequias, estamos encaminhando para o fechamento. Abordamos vários momentos, vários projetos. Ficou alguma coisa de fora que a gente não abordou que você gostaria de dividir com a gente? Antes de eu vir, até eu acordei mais cedo hoje, eu fiz uma cola, que são... Né? Muita coisa. Muita coisa. Eu tenho certeza que eu esqueci várias coisas, né? Mas aí no decorrer eu te mandei um material bom, você pode... Né? Não vamos pegar esse material, a gente vai trabalhar, vai escanear o material para depois a gente colocar. Porque é uma recordação minha. Hoje, por exemplo, não tem o ginásio Cláudio Coutinho, né? Sim. Mas aí eu te mandei um material com aula lá dentro do... E tem uma curiosidade, começou como piscina. Piscina? Eu nadei na piscina e depois passou a ser um ginásio. E eu cheguei a jogar no ginásio. Então, interessante. Maravilhoso aquele tablado, ele recolhia, né? Foi um projeto, na Alemanha tinha isso, foi copiado da Alemanha, né? O tablado, o piso, né? Ele se escondia e virava piscina. O professor Giovanni deu muita aula ali de saltos ornamentais. Inclusive aquecida a piscina. Aquecida. Eu lembro dessa passagem que foi maravilhosa. Um privilégio. Hoje... mas marcou época. Marcou época. Foi super legal. Inclusive teve jogos salvo engano, a Seleção Brasileira de vôlei que chegaram a jogar lá. Tinha. Festivais de música, né? Cultura. Eu assisti lá Gal Costa. Olha que Gal maravilha. Costa. Assim, antes de encerrar, eu tive o privilégio de conviver com profissionais, sabe, que realmente davam o sangue pelo que estavam fazendo, né? Exemplo do Xavier no atletismo, a Zauri na natação. Né? O próprio Luiz Alberto, que foi o técnico do Joaquim Cruz. Né? Militei muito tempo também, além da aula de natação, no futsal. Então, hoje, não sei nem se tem campeonato de futsal, o handball eu sei pela ARUC. Isso. Né? Mas antes o handball era muito forte nas escolas, hoje... E a ARUC que o DEFER registrou, né? Sim, registrou. Nós temos uma curiosidade. Na época, a parte administrativa do DEFER era maior do que a parte executiva. Então, a gente concedia o alvará de funcionamento para as associações, e uma delas eu trouxe até para você sim. o certificado. Nós vamos escanear e vamos colocar de alvará no para a associação do Cruzeiro, a ARUC, né? Recreativa do Cruzeiro. Professor Zequias, muito obrigado por você compartilhar. Foi tanta coisa que a gente tem que esperar um pouquinho para poder abaixar, para poder assimilar a quantidade de informações que chegaram. Você foi muito generoso dividindo tudo isso com a gente, dividindo inclusive o material físico que a gente vai escanear, que vai enriquecer bastante a entrevista ao projeto da Memória da Cultura e do Esporte de Brasília e o portal com o material. Então, suas considerações finais. Eu agradeço demais a você, Ricardo, a toda a equipe desse projeto, e desejo realmente o sucesso e o resgate, né, do que foi o passado, quase presente, né, do esporte aqui em Brasília. Tive um privilégio de participar desses momentos, então só tenho agradecimento, inclusive minha vida particular se deve muito ao que eu exerci aqui no esporte. Muito obrigado.